Tem horas que você simplesmente desaparece, para de responder, evita a conversa e sente vontade de ficar longe de todo mundo, sem conseguir explicar exatamente o motivo. Enquanto as pessoas acham que é desinteresse, por dentro parece exaustão. A psicologia explica que o cérebro tende a se afastar quando o sistema nervoso fica emocionalmente sobrecarregado por muito tempo. Então sumir vira uma forma silenciosa de tentar respirar. Não porque você odeia as pessoas, mas porque sua mente começa a sentir que qualquer interação exige energia demais. E o mais estranho é que depois de sumir, a culpa aparece junto. Você olha a mensagem, pensa em responder, mas adia. Minutos viram horas, horas viram dias. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece voltar. O cérebro tende a evitar estímulos sociais quando já está emocionalmente cansado. Então, até conversas simples começam a parecer esforço. Você socializa, interage, dá atenção. Mas depois, sente necessidade de desaparecer por um tempo. Como se sua mente precisasse ficar longe de tudo para voltar ao normal. E isso cria um padrão estranho. Você gosta das pessoas, mas não consegue permanecer emocionalmente disponível o tempo inteiro. E aos poucos, começa a sentir que ninguém entende esse lado seu. Talvez você ache que isso significa frieza ou falta de consideração, mas talvez não seja tão simples assim. A psicologia explica que algumas pessoas não se afastam porque deixaram de se importar. Elas se afastam porque chegaram no limite emocional. O cérebro tende a reduzir contato quando começa a associar presença constante com desgaste interno. Então, sumir parece alívio. Não porque a conexão perdeu importância, mas porque manter essa conexão começou a consumir energia demais. E é aqui que a confusão aparece. Por fora, parece distância, mas por dentro, muitas vezes existe excesso. Excesso de estímulo, excesso de emoção, excesso de esforço mental para continuar disponível. E talvez seja por isso que você desaparece justamente das pessoas que mais gosta. O cérebro funciona tentando economizar energia emocional. Quando o sistema nervoso passa tempo demais absorvendo estímulo, ele começa a procurar isolamento como forma de recuperação. Então, sua mente reduz contato. Silêncio vira descanso. Distância vira alívio. E isso geralmente acontece sem você perceber. Você não decide racionalmente desaparecer. Seu corpo simplesmente começa a sentir necessidade de ficar longe. Longe de conversa, de cobrança, de presença constante. A psicologia explica que algumas pessoas entram em estado de saturação emocional muito mais rápido do que aparentam. E quando isso acontece, até interações leves começam a parecer pesadas. O problema é que ninguém vê esse cansaço por dentro. Só enxergam o sumiço por fora. Isso geralmente começa muito antes do hábito de sumir aparecer. Começa quando você passa tempo demais tentando absorver tudo sozinho. O humor das pessoas, o peso das conversas, as próprias emoções acumuladas. Então, o cérebro aprende uma coisa silenciosa. Ficar sozinho parece mais seguro do que continuar emocionalmente disponível o tempo inteiro. O sistema nervoso reage tentando diminuir estímulo, e aos poucos, desaparecer vira mecanismo de sobrevivência emocional. Você some para respirar, para reorganizar a mente, para sentir silêncio de novo. Porque quando alguém passa muito tempo absorvendo demanda emocional sem pausa, até presença começa a cansar. E talvez seja por isso que você sente necessidade de desaparecer sem aviso. Não porque não gosta das pessoas, mas porque sua mente nunca aprendeu a descansar estando perto delas. E é aqui que o peso começa a aparecer. Porque desaparecer resolve por um momento, mas depois vem a sensação de desconexão. Você some para descansar, mas volta sentindo culpa, sentindo que decepcionou alguém, ou que precisa explicar por que desapareceu de novo. O cérebro continua tentando equilibrar duas necessidades ao mesmo tempo, proximidade e proteção. Só que isso desgasta emocionalmente. Você quer vínculo, mas não consegue sustentar presença constante sem sentir exaustão. E aos poucos, as relações começam a enfraquecer em silêncio, não por falta de sentimento, mas porque manter contato começa a parecer uma responsabilidade emocional pesada demais. E talvez o mais cansativo seja isso. Ninguém percebe que você não está sumindo por indiferença. Você está tentando sobreviver ao próprio excesso interno. E o mais estranho é que desaparecer também faz você se sentir seguro. Ficar longe reduz estímulo, reduz cobrança, reduz a sensação de estar emocionalmente disponível o tempo inteiro. O sistema nervoso reage buscando silêncio, porque isso parece recuperação, mesmo quando isola.
Então você começa a associar distância com alívio, e aos poucos, presença constante começa a parecer desgaste, não porque as pessoas sejam ruins, mas porque sua mente aprendeu que interação contínua exige energia demais. E isso cria um conflito silencioso. Você quer proximidade, mas também sente necessidade de fugir dela depois de um tempo. Como se existir perto das pessoas por muito tempo começasse a consumir partes suas que ninguém vê. Percebe como você começa a desaparecer justamente quando está mais sobrecarregado emocionalmente? Não é aleatório. Tem momentos em que responder parece pesado demais. Conversar parece exigir energia demais. E até pessoas que você gosta começam a parecer estímulo demais. O cérebro tende a buscar isolamento quando sente que não consegue mais processar tudo ao mesmo tempo. Então, você some. Para tentar reorganizar a mente, para diminuir ruído, para sentir algum controle interno de novo. E talvez seja por isso que você evita explicar o próprio afastamento, porque nem você consegue colocar em palavras o que sente naquele momento. Só sabe que precisa desaparecer por um tempo, e quanto mais isso acontece, mais automático fica. Você se afasta antes mesmo de perceber o quanto estava cansado emocionalmente. E talvez o mais difícil de perceber é que você começou a acreditar que esse afastamento faz parte da sua personalidade, que é naturalmente distante, difícil de manter contato ou emocionalmente indisponível. Mas o cérebro tende a transformar mecanismos de proteção em identidade. Então você para de questionar o padrão e começa a questionar quem se tornou. Só que existe uma diferença importante aqui, entre não gostar das pessoas e não conseguir permanecer emocionalmente presente por muito tempo sem se esgotar. Porque talvez você nunca tenha deixado de sentir conexão. Talvez sua mente só tenha aprendido que presença constante significa sobrecarga, e quando isso acontece, até vínculos importantes começam a vir acompanhados de cansaço. Então a pergunta muda. Você realmente gosta de ficar sozinho? Ou só aprendeu que desaparecer é a única forma que sua mente encontrou para conseguir respirar? E se você observar com mais atenção, talvez perceba que não desaparece porque deixou de se importar. Você desaparece quando sua mente chega no limite. O sistema nervoso reage tentando diminuir estímulo emocional. Então, sua vontade não é fugir das pessoas. É fugir da sensação de sobrecarga que aparece quando tudo começa a pesar ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que tanta coisa parece confusa aí dentro, porque uma parte sua quer conexão, mas outra parte sente que precisa sumir para conseguir continuar funcionando. E aí a pergunta muda completamente. Você realmente gosta da distância? Ou só nunca aprendeu a permanecer perto das pessoas sem sentir que está se desgastando emocionalmente? Porque talvez o problema nunca tenha sido o seu sumiço. Talvez tenha sido o quanto sua mente precisou se afastar para conseguir respirar em silêncio. Até o próximo vídeo.